Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros lindos do meu coração, cheguei de novo, sou José Lucas Brito, o amigo do concurseiro, para anunciar que está começando o podcast Hora do Concurso da Degrau Cultural. Neste episódio vamos falar sobre um novo provável concurso para o INSS. Mas como assim um novo concurso para o INSS, José? O último edital não saiu em 2022, os aprovados nem tomaram posse ainda? Pois é, meus caros ouvintes, e para você também que está assistindo pelo YouTube, apesar do órgão ainda estar com o concurso em andamento, a ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos do governo federal, Esther Dweck, afirmou recentemente que já está sendo discutida a possibilidade de se autorizar um novo concurso para a área previdenciária, incluindo o INSS. Vale lembrar que existe carência de mais de 23 mil servidores e que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, prometeu zerar a fila de espera por benefícios. E aí bate aquela dúvida na cabeça do concurseiro: quando deverá sair um novo edital? Será que eu já devo iniciar a preparação? Como estudar de forma assertiva para o novo concurso INSS? E será que dá para estudar para o INSS e um outro concurso ao mesmo tempo? Ufa! Essa e outras questões serão respondidas pelo professor Luiz Gustavo Bezerra de Menezes, um dos maiores especialistas em concursos no país e uma das grandes referências em direito administrativo do Brasil. Seja muito bem-vindo, professor. Valeu, Zé Lucas. Valeu, Luiz Fernando. Obrigado aí pelo convite de participar aqui com vocês, é uma honra. Também dou aula de vez em quando na Degrau Cultural, né? Tem um projeto também para a INSS, curso parceiro da Degrau. Então, assim, é uma honra estar com vocês aqui, podendo ajudar aí a galera, né? Nesse momento, como o Zé Lucas colocou aí, cruel aí de dúvida do que fazer, não fazer, muita boataria. Então, é legal esse bate-papo com vocês aí. É um prazer todo nosso em recebê-lo, professor. E como ele mesmo já anunciou, não posso esquecer daquele que está muito perto de se aposentar. Suponho que seja por idade, não é mesmo, Luiz Fernando Caldeira? Pô, José, tá muito longe ainda. Depois da última reforma previdenciária, meu Deus do céu. Mais longe. Eu acho que, no mínimo, aí mais uns 25 anos aí trabalhando. No mínimo. Nossa. Mas é um prazer estar aqui. Ainda mais, pô, com esse cara que é um mestre, pô, amigo Luiz Gustavo. Já conhecemos aí também a longa data, né, mestre? Né? E tenho certeza aí que ele vai trazer um conteúdo bem legal aí para aqueles que estão aí pensando em participar de um próximo concurso para o INSS. Não tenho dúvida disso. Maravilha, então. Então vamos já começar os nossos trabalhos, que muita gente está curiosa, né? Para saber por que vai sair um concurso tão próximo do último, né? Mas antes de a gente falar disso, se os interessados devem ou não iniciar os estudos visando o novo concurso para o INSS, queria saber do professor como é que ele enxerga a situação de pessoal da autarquia, bem como os reflexos desse possível déficit de pessoal no atendimento à população, que o INSS, a gente sabe, é um órgão tão importante, né, para a concessão de benefícios previdenciários. Bom, como tem sido noticiado, vocês colocaram, a gente tem hoje um déficit aí aproximado de 23 mil, salvo engano, 23 mil só técnicos, né? Fora o déficit na área de perícia, fora de analista. E, como você colocou, o INSS é um órgão de vital importância, né, para o contribuinte, que acaba sendo aí um beneficiário do INSS a médio e longo prazo, mais longo agora, né, Luiz? Mas a longo prazo é um beneficiário do INSS. E basta a gente ler jornal, né? Porque semanalmente a gente tem notícia do INSS em questão de fila, né? Realmente, o governo anterior, né, entendeu na parte de tentar digitalizar o INSS ao máximo. Eu acho que também é um passo importante, mas até tendo em vista o público em geral do INSS, eu acho que isso por si só não supre a necessidade.
porque a gente está falando de pessoas, muitas das vezes, idosas, carentes, que a informática não é o melhor caminho, né? A pessoa precisa de um atendimento, precisa de um acolhimento, e esse acolhimento acaba ficando deficitário em virtude da falta de pessoal. Então, isso é muito sério, né? A parte de perícia médica, por exemplo, meu sogro é aposentado pelo INSS por invalidez, e aí tem que fazer perícia. O INSS já mandou carta para ele, falando que se ele não fizesse a perícia em 2 anos, ele liga para lá, nunca tem data para marcar a perícia. E acaba que nunca faz a perícia e vai rolando. Meu sogro, beleza, está aposentado realmente da maneira correta, mas tem gente que não. E aí acaba que o INSS também vai perdendo com isso, né? Sem ter esse atendimento, esse acompanhamento do aposentado por invalidez, por exemplo. Então, assim, é um caos muito grande para a população em geral e para o governo. Com certeza, o governo acaba sempre apanhando com isso, né? Sempre. Enfim, uma coisa que já foi falada muito, né? Um órgão com menos servidores dentro da sua capacidade máxima, a eficiência dele é menor. E isso, obviamente, traz prejuízo para o serviço público, né, em geral. Eu tinha falado que é possível déficit, mas não tem nada de possível. É um déficit comprovado e oficial, divulgado pelo INSS, que é atualmente de 23 Eu até colocar aqui, com o programa lá de digitalização da INSS, de tentar aprimorar o máximo, tudo bem, vai suprir uma falha, mas de 23 mil servidores, impossível. Pode ser até que realmente não precisa de 23 mil, mas a gente precisa de 10 mil, que já é gente pra caramba, já é um déficit muito grande, não tem como ser diferente disso. O público do INSS requer esse atendimento humanitário, vamos dizer assim. Né? Exatamente. É praticamente a população de um município, 23 mil pessoas, gente. Assim, pegar um município pequeno... realmente, vai realmente precisar repor esse número, né, o INSS. Até porque também, né, aquele que hoje recorre mais ao INSS, né, é o pessoal também mais antigo, né, que não tem essa habilidade técnica com internet, com computador, né. Pode ser que os nossos filhos, quando chegar lá na frente, já não vai precisar mais gente. No celular, vai até, ainda bem que está digitalizado. Mas essa transição demora, não é assim de uma hora para outra. Né? Exatamente. Leva tempo, leva muito tempo. Então, professor, com déficit de 23 mil servidores no INSS, as 1.000 vagas que foram abertas no último concurso não vão suprir esse déficit, não é mesmo? Não. Na verdade, 1.000 vagas aí, a gente está falando de aproximadamente 5%, né, do vácuo que a gente tem no INSS em relação ao quantitativo de servidores. Eu acredito que o governo anterior, até pela pressão que vinha sofrendo, resolveu soltar esse edital e falou, vamos soltar 1.000 vagas para dar uma amenizada na situação, mas eles sabem que não tinha como. E o governo anterior ele tem uma característica diferente, né, do PT. Na era do PT, a gente foi onde teve mais concurso público, né? E tradicionalmente, o concurso INSS ele tem um intervalo de 3 a 4 anos. Se você pegar aí, a gente teve concurso em 2000 aí Luiz Fernando pode me ajudar, 2008 eu tenho certeza, depois foi 2011, 12, depois 15, e agora a gente teve um intervalo um pouco maior, né? Então, e esse déficit que a gente fala de 23 mil é um déficit hoje. Amanhã já é 23.010, 23.050, porque não para de aumentar por conta das vacâncias, das aposentadorias, né? Então, assim, com certeza 1.000 vagas não supre a necessidade do INSS. Nem de imediato, nem emergencialmente. Vai fazer tapar o sol com a peneira. Eu diria que nem isso ainda, né? Verdade. Mas, mestre, você tocou numa questão bem interessante, né? Porque a gente acabou de sair de um governo liberal, né? Que prega o Estado mínimo, e estamos agora num governo um pouco mais progressista, que defende esse fortalecimento do Estado, dos servidores públicos, né? Sem qualquer tipo de viés político aqui, não quero entrar nessa questão, mas assim, é um fato que o governo do presidente Lula, principalmente os dois primeiros, né, os dois primeiros governos do PT, digamos assim, né, foi assim, o país viveu um boom de concursos públicos. E o INSS contratou muitos servidores durante esse período, né? Foi quando teve aqueles grandes concursos para o INSS. Cara, isso já é um motivo para se animar no que tange a novo concurso para o INSS a curto e médio prazo? O pessoal deve ficar animado tendo esse histórico? Como você bem colocou, é bom a gente reforçar isso, né, mas no momento atual, sem nenhum viés político, né? A gente está falando aqui de fatos. Realmente, a era PT
foi a era que fez mais concurso, né? Agora, se isso está certo, se isso está errado, é uma outra análise, né? Vai encher a máquina, não vai? É outra análise. Mas o fato é que o governo já chegou anunciando um monte de concurso. Não só INSS, fiscal do trabalho, que a gente não tem a tempo, CVM, já está falando de CVM, Comissão de Valor Imobiliário. Então, assim, uma penca de concurso deve aparecer por aí. E o INSS é uma preocupação, porque, assim, a CVM está com pouco servidor, fiscal do trabalho está com pouco servidor. É uma notícia a cada 6 meses no jornal. Agora, o INSS é uma notícia por semana. Mestre, o relatório final do Gabinete de Transição Presidencial apontou aí que as medidas adotadas pelo governo federal a partir de 2016 ameaçaram as conquistas da Previdência, né? E colocam o governo diante de um desafio de reconstruir o setor, inclusive de recompor esse quadro de pessoal. Você acredita que a primeira medida do governo, antes de abrir um novo concurso, vai ser chamar os aprovados do concurso, chamar além desse número de vagas, né, que já está especificado ali no edital, que são 1.000 vagas imediatas, né? Mas o Carlos Lupe, por exemplo, já falou aí que quer chamar pelo menos 2.000 aprovados. Você acredita que o primeiro passo será a chamada de aprovados além das vagas e, na sequência, a abertura de um novo concurso? Em relação à equipe de transição, só queria até aproveitar aqui a deixa, né, para falar que tem um professor que participou da equipe de transição, você conhece, que é o Fábio Zambit, que o cara é um monstro no direito previdenciário, então fazer até uma referência aqui a ele, e com certeza carregou o trabalho da melhor maneira possível, né? Eu acredito sim que o governo, até por questão legal, né, porque a gente tem a Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, que de forma genérica ele regulamenta ali um pouco do concurso público. E lá na Lei 8.112 coloca que enquanto o concurso anterior estiver valendo e ainda houver candidato aprovado, eu não posso abrir um novo concurso. Então, para o governo abrir um novo concurso, 2 coisas tinham que acontecer, ou pelo menos uma, né? Acabar o prazo de validade do concurso, que não é o caso, porque o prazo de validade é de 1 ano mais 1 ano, então ainda tem um prazo longo. Ou chamar todos os aprovados no último concurso, todos aqueles que estão na lista, mesmo que fora das vagas. E se a gente perceber o edital passado, ele veio com 1.000 vagas, e a lista final, divulgada pelo SESC, veio com 2.700 e poucos. 2.500, eu acho que, na verdade, eles podem chamar 3.500 aprovados. É o que o número que vai ser classificado para o cadastro final. Mas na lista do SESC tem quantos? Você lembra? 2.500 e pouco? Eu acho que são 2.500 de cadastro e mais 1.000 imediatas. Então, beleza. Então, o total da lista é 3.500. Por quê? 3.500. Porque eu já vi gente falando assim, o SESC vai ter que fazer uma nova lista porque o governo falou que vai chamar 4.000. Não existe essa possibilidade. Tem cláusula de barreira. O edital, o item 9.5, 9.6, ele fala que quem não está dentro dessa lista que foi divulgada inicialmente é considerado reprovado no concurso. Então, o governo só pode chamar essa galera que está na lista ali. E eu acredito que vai ser chamado sim. Inclusive, tu deve lembrar, Alexandre, lá em 2015, a gente teve um movimento forte para convocar os excedentes, lembra? Sim. E o governo ficou protelando, no finalzinho não chamaram os excedentes, mas agora eu acredito que vai ser diferente, até por conta dessa necessidade, dessa pressão, que agora não é só do concurseiro, é pressão mesmo da população para o INSS voltar a funcionar, né? Da melhor maneira. Bom a gente fazer uma observação aqui, que é o seguinte, o governo federal, o Ministério que seria o antigo Ministério da Economia, Ministério da Gestão, Inovação, e Inovação, né? Ele tem poder de autorizar mais 25% das vagas. Ok? Ou seja, se o INSS pode pedir o cadastro de reserva inteiro. Eu quero chamar os 1.000 aprovados, né, e os outros 2.500. Ok, o INSS vai solicitar isso, o Ministério da Economia vai poder autorizar 250 vagas. O restante precisará de um decreto presidencial para se chamar os demais excedentes. E isso já aconteceu em outros concursos do INSS. É bom a gente falar sobre isso. Isso já aconteceu. E a expectativa é que isso possa acontecer novamente. Mas o primeiro passo vai ser autorizar as 250 vagas, depois sair um decreto presidencial para se chamar o restante dos excedentes, e aí não terá por que ficar esperando o prazo de validade do concurso terminar para se abrir um novo concurso. O governo pode imediatamente autorizar, porque já chamou todo mundo, não é isso, mestre? A única coisa ruim para a galera que está aí na expectativa, né,
é que o curso de formação para a galera que for chamada de imediato vai ser na cidade local, não é isso? E para a galera que for chamada depois, aí obrigatoriamente é em Brasília, né? Isso é um pouquinho ruim, porque, na verdade, não é na cidade local, mas é distribuído no Brasil, sei lá, em 10 estados para depois de formação. Isso. Após essa primeira chamada, aí tem que ir para Brasília, né? Mas quem foi chamado, obviamente, vai feliz da vida até a pé para Brasília para fazer o curso, né? Claro. Sem dúvida. Só realmente, o curso de formação vai acontecer em algumas cidades, inclusive o Rio de Janeiro vai sediar. Embora mais de 80% da carência de pessoal seja de técnico de seguro social, que foi o que teve no último concurso, o INSS também conta com um déficit de pessoal nos cargos de analista de seguro social e perito médico. Você acredita que a próxima autorização vai contemplar essas 3 carreiras? Eu até arrisco a dizer que existe a possibilidade até desses 2 editais saírem até antes. Porque a gente tem o de técnico, que mal ou bem está aí com uma situação meio que equacionada em relação a essa galera que foi aprovada agora. Então tem ou esperar o prazo de validade acabar, ou chamar lá os 2.000 e pouco, 3.000 e poucos. Agora, perito e analista não tem impedimento nenhum. E, assim, até onde eu sei, né, perito é um quadro que está, assim, bem prejudicado dentro da estrutura do INSS, e a parte de assistente social também, né? E assistência social e perícia, tem tudo a ver com o INSS, né? Atividade finalística ali do órgão, né? Salvo engano, o último concurso de perito foi em 2011, se eu não me engano, né? O quê? Salvo engano, acho que o último concurso de perito foi em 2011. Tem muito tempo. Foi em 2011, eu dava aula na saudosa Academia do Concurso na época. A gente teve 2 turmas com 200 médicos, né? Eu nunca vi tanto médico na vida, né? Ganhei cirurgia de olho dos alunos e tal, foi bacana. Mas eu acredito sim, cara, que a gente tem um concurso, talvez até antes, de perito e analista, por conta da situação precária lá do INSS. Esse, por exemplo, se o governo quiser já autorizar de imediato, já pode autorizar, porque não tem concurso de cidade, né? Isso aí. E, mestre, sabendo aí dessa grande carência de pessoal, né, do interesse do governo em fazer o concurso, né, tanto o LUP como a própria declaração que a ministra deu, que já está estudando um novo concurso, cara, é hora já de iniciar os estudos visando aí ao concurso do INSS para técnico do Seguro Social. Você recomenda que os interessados já comecem a preparação? Cara, como você colocou lá atrás, sem nenhum viés político, agora eu vou falar sem nenhum interesse, né, como professor, como curso, como ex-concurseiro que eu sou, né? A gente está falando de um concurso que tem 1 milhão de inscritos. 2015, 1 milhão de inscritos, agora 1 milhão de inscritos. Então, não é um concurso que o cara acha que vai estudar um mês e vai passar. Não, não é. Né? É um concurso que requer uma preparação a médio e longo prazo. Para ter ideia, eu tinha aluno que vinha desde 2015 estudando com a gente, até o concurso de 2022. Então, o cara ficou 7 anos estudando. E o INSS, engraçado, eu sempre converso muito isso com o Ítalo, né, que o Luiz conhece, que é meu amigo, professor de previdenciário. O INSS ele tem uma peculiaridade, cara, que o aluno, quando ele quer o INSS, ele quer o INSS. Eu não sei se é porque ele tem a chance de ficar na cidade dele, lá no interior, não se mudar, né, por conta da distribuição dos postos lá da INSS, das gerências. Então, eu não sei, mas é engraçado, porque tem aluno que só quer o INSS. Mas a gente fala assim, cara, mas estuda por TRT, por TRT. Não, é INSS. Então, o INSS ele tem essa característica. E o ponto positivo do aluno estudar com antecedência para o INSS é por conta do grupo de matérias. Tanto em 2015 quanto em 2022, foi o mesmo grupo de matérias. Não houve mudança de matéria. E são as matérias básicas para qualquer concurso, cara. Cai direito constitucional, direito administrativo, português, informática, raciocínio lógico. Essas 5, qualquer concurso que você vai fazer, vai cair. E previdenciário. E eu até falo, mas o previdenciário, não vai cair em qualquer concurso. Não vai. Mas, mal bem, o previdenciário é a experiência de vida. Te interessa conhecer um pouquinho de previdenciário, saber um pouquinho dos seus direitos. Então, assim, o INSS ele tem essa característica de que o edital, pelo menos em 2015, 2022, ele é favorável para que o cara já venha estudando a longo prazo, porque ele não está perdendo nada. Isso é um concursinho lá na cidade dele, lá no interior, quero fazer esse concurso aqui. O que cai? Português, direito constitucional, direito administrativo, então ele não está perdendo tempo estudando para o INSS. Isso é legal, né? Então, com certeza, a preparação tem que ser a médio e longo prazo, não se iluda, e vale sim começar a estudar o quanto antes.
Engraçado que você fez aquela observação, né, que o cara quer muito o INSS, né? E eu sempre critiquei muito, assim, até porque o candidato quer tanto o INSS, porque os concursos de INSS, eles eram muito regionalizados, micro-regionalizados. Micro-regionalizado. E aí, o que acontecia? Às vezes, a pessoa que passava numa micro-região qualquer tinha uma nota menor do que um candidato de uma outra micro-região, porque ele não conseguiu a classificação porque a nota de corte foi maior naquela micro-região. Nesse de último edital, eles mexeram um pouquinho nisso, não criaram essa divisão tão específica de micro-regiões, ficou mais no macro, né? Uhum. Então, isso também, eu acho que isso foi algo positivo, né? Porque você acaba... aqueles candidatos com as maiores notas dentro daquele estado, daquele município, vão ter a chance de ingressar primeiro do que quando você tinha que escolher a agência. 2022, ainda tem a questão de que o curso de formação que vai decidir a classificação final real, né? Porque o curso de formação eliminatório e classificatório. Então, quer dizer, é lá no curso de formação que o cara vai decidir como é que vai ficar a vida dele, né? E que foi algo positivo também, essa inclusão do curso. Sim. Eu acho que é legal ter o curso de formação, né? Isso valoriza a carreira, né? Eu não sei se tão complexo quanto parece que vai ser, né? Ah, bom, aí tudo bem. Pô, prova com 120 itens, não sei o que e tal. Talvez não precisasse de tanto. Mas o curso de formação é sempre positivo para inserir o servidor ali já. Falo servidor, ainda é candidato, mas para inserir já o cara no órgão, para ele entender melhor como é que funciona o sistema, das coisas internas, né? Com certeza. E aí, sabendo que os alunos vão ter que realmente, já devem iniciar os estudos para esse concurso do INSS, qual a melhor forma deles estudarem para o cargo de técnico do Seguro Social? Eu só acho que ele deve tomar como base o programa do último concurso, que está fresquinho, saiu agora em setembro de 2021. Então, isso é um ponto que o aluno sempre pergunta, a gente sempre fala e sempre rola boato, né? De 2015 a 2022, eu ouvi dizer que ia cair redação, ouvi dizer que ia cair administração, ouvi dizer... Então, e aí eu sempre falo, galera, até sair o edital, o que manda é ele, é o último edital. Não inventa estudar nada além do último edital. Então, eu acho que o cara deve continuar nessa linha. Tanto que 2015, 2022, o edital foi praticamente idêntico. A gente teve uma pequena mudança dentro do direito previdenciário, uma pequena mudança dentro de ética, direito administrativo, mas na visão macro aí é tudo a mesma coisa, né? O conteúdo foi praticamente idêntico e as matérias idênticas. Então, assim, até a segunda ordem, não inventa. Porque vai rolar boato de novo. Vai cair agora AFO, vai cair administração, vai cair contabilidade, e vão inventando um monte de coisa, o aluno vai se perdendo no meio da internet, né? Então, assim, continuem se baseando no edital passado, de 2022, que é igual a 2015. Essa é a melhor forma. Que nesse último concurso, mas aí foi o próprio diretor lá do INSS que falou que estava estudando a redação, né? E acabou que não incluíram. A gente está querendo botar redação. Rapaz, eu já vi aluno desesperado. Pô, vai cair redação. Eu falei, calma. Aí depois foi a troca da banca, lembra? Agora vai ser FGV. E aí já tinha professor lançando curso de FGV. Eu falei, calma, gente, calma. Eu mesmo, eu estava conversando com o Ítalo, a internet é tão doida no negócio assim que a gente começa a ver e a gente mesmo começa... Eu, professor, faço 20 anos de sala de aula esse ano, ex-concurseiro, teve um dia que eu me peguei acordando 6 horas da manhã para ver as questões da FGV. Aí eu parei e falei assim, cara, eu mesmo falo pro aluno, para ele não ouvir boato, e eu tô aqui sentado vendo questão da FGV. Eu falei, rapaz, tô ficando doido também. Aí desliguei o computador. Então, assim, seguia pelo último edital, que é a melhor ferramenta. Assim, eu falo isso, quando eu era aluno, eu cansei de ouvir isso do Mauro, né, que o Luiz conhece aí. É o último edital, garotinho, último edital. Quando sair o edital novo, aí você só vai estudar o que mudou. Pronto, até lá, último edital. E esse é o segredo. Exatamente. O Mauro Lasmar, que já foi nosso entrevistado. Foi o primeiro entrevistado da segunda temporada, né? Bom a gente lembrar isso. Está lá no Spotify. Só conferir. Já tá disponível o episódio sobre o panorama dos concursos deste ano. E aí, ainda em relação ao INSS, o candidato precisa, desde o início, focar na resolução de questões, professor? Na verdade, agora eu vou partir do pressuposto de que a maioria dos alunos são novos, ou seja, vão começar a estudar, né, do zero. Aquele aluno que já tem uma base, ele já pode começar focando em questão, porque ele já estudou ali atrás, né? Obviamente, se ele não alcançou um resultado positivo, aí ele tem que fazer uma análise, se ele ficou perto, se ele ficou longe, mas focando um pouco mais em questão. Agora, o aluno novo ainda na teoria, né? Mas, assim, a questão é sempre um complemento importante, né?
Não adianta, eu falo isso para os alunos, cara, não adianta vocês pegarem 5 livros de direito administrativo, saber toda a lei de licitação de cor e não fazer uma questão. Não adianta, porque vai chegar na hora da prova, pô, mas eu sei a lei de cor. Não importa. Se você não viu como que isso cai na prova, na hora da prova, a banca vai te enrolar. Então, assim, fazer questão é sempre uma ferramenta muito importante. Então, para o aluno que está iniciando agora, claro, tem que ter um embasamento teórico antes, e depois começar ali a brincar com as questões. Mas para aquele aluno que já veio do concurso 2022, já tem uma bagagem, já pode ir pegando um pouco mais de questão. Nos últimos concursos, professor, 70 das 120 questões, elas foram sobre legislação previdenciária. Você acredita que a tendência é que isso venha a se repetir nas próximas seleções e por isso os candidatos devem já dar uma atenção especial para a legislação previdenciária, que inclusive tem podcast nosso também na temporada passada com o Henrique Sartori. Assim, é muito difícil a gente afirmar, de novo, vai ser a mesma estrutura de prova, né? Mas o fato é que 2015 e 2022 foi idêntico. 120 itens, 70 de previdenciária, 50 de conhecimentos gerais. Então, é uma tendência? É. Mas uma coisa eu tenho certeza, ainda que não seja essa configuração, o direito previdenciário vai sempre prevalecer sobre as demais matérias. Isso é fato. Então, pode ser, o direito previdenciário agora vai ter 60 itens, tá, mas sempre vai ter mais itens do que os outros. Ou um peso maior, se não for pela quantidade de questões, o próprio peso na matéria, valendo o peso 2, sei lá. Mas sempre vai ter um peso maior. O previdenciário é a principal matéria, né? A ferramenta do dia a dia do cara. Na verdade, essa passagem, para eu também, né, não ficar para trás aí dos colegas de previdenciário, a segunda matéria mais importante é o direito administrativo, que teve 20 itens na última prova, né? Então, 70 de previdenciário, 20 de direito administrativo, estamos falando de 90 itens num total de 120, pô. Isso dá o quê? Dá 80%? Pouco menos, 75% da prova só nas duas matérias. Né? E é bom só reforçar essa questão de que, assim, essa estrutura só tende a ser mudada se mudar a organizadora, né? Porque, assim, é o Sebrasp que estabelece isso ali junto com o INSS, né? Se mudar a organizadora, provavelmente muda, mas se mantiver a organizadora, e aquilo, o INSS, acho que 90% de todos os concursos que o INSS já realizou, o Sebrasp foi o organizador. Então, e quando não foi, teve problema. Bem foi a FUNRIO, né? Acho que foi a FUNRIO, deu um probleminha. Quando não foi, acho que teve um que foi a FCC, mas assim, CESP é a sempre preferida aí da INSS. Posso estar enganado, mas acho que teve um com a Sesgran Rio também, mas esse eu acho que não teve problema. Foi Sesgran Rio, não foi FUNRIO, não. Foi Sesgran Rio, FCC, CESP. Sesgran Rio teve problema. Teve problema no Rio? Eu não lembro agora direito. Mas esse foi daqueles primeiros concursos, se eu não me engano. Isso, foi 2008, eu acho. Por aí. Ou 2006. Por aí. Então, como o conteúdo de legislação previdenciária tem muita coisa, basta olhar o conteúdo programático, você acha que não vai dar conta, né? Além das outras disciplinas que estão no edital, como o candidato ele deve elaborar um plano de estudos eficientes, professor, para que consiga dar conta de todas as disciplinas que foram cobradas na seleção de 2021? Como ele bota na balança a legislação previdenciária? Eu acho que o aluno ele tem que... Primeira coisa que eu acho que ele tem que fazer é pensar o que ele quer. Não adianta ele fazer, vou estudar para fiscal, para o INSS, para o TRT, para o TRE. A primeira coisa é ele pegar uma linha de concurso, né? Agora, vamos partir do pressuposto que ele quer se preparar para o INSS, né? Eu diria que nesse momento inicial, ele pode pegar ali 60% do tempo para as matérias básicas e 40% para o direito previdenciário. Eu falo isso por quê? Porque o previdenciário só vai servir para o concurso INSS. E o concurso INSS não vai sair amanhã. Vai demorar aí um tempo, né? A gente tem 1, 2 anos para amadurecer esse concurso. Vamos supor, esse ano não sai, 2024 pode sair, beleza. A gente está falando de um ano, né, para o cara estudar. Então, o previdenciário ele pode ir gradualmente aumentando com a chegada aí de um novo edital. Então, mas é importante que ele tenha as matérias básicas consolidadas, até para que na reta final ele deixe um pouco de lado as matérias básicas para firmar no INSS, no direito previdenciário. Então, eu diria que agora ele pegar ali 60%, 40% é importante. E dentro desses 60% de matérias básicas, como que ele distribui? Aí, de acordo com o peso de cada matéria.
Então, por exemplo, direito previdenciário, direito administrativo teve um peso um pouco maior, se dedica um pouco mais ao direito administrativo, né, do que, por exemplo, o direito constitucional, que foram 5 itens. Então, aí é graduando conforme mesmo a importância de cada matéria dentro do conteúdo do INSS. E aí, conforme vai chegando o novo edital, até chegar a hora que ele vai estudar lá 70% do tempo previdenciário, 30% das matérias básicas. O caminho é esse. Focar muito em português, matemática, porque depois que o cara aprende, ele não precisa mais ficar estudando, né? Português, depois que o cara pegou ali, já fez provas anteriores, ele não vai ficar estudando português toda semana, regrinha de crase, concordância, não, ele já tem aquela noção e é só fazer questão, fazer prova, né? Então, acho que o caminho é esse. Acho que você já deu a deixa, mas acho que é importante a gente reforçar isso. Dá para estudar para o INSS e prestar outros concursos ao mesmo tempo? Ou isso é ruim porque é perda de foco? Não, eu acho que isso é importante. Porque, assim, a gente está falando de um concurso embrionário. Embrionário que não deve demorar muito, mas ainda é embrionário. Pelo menos até terminar o curso de formação dos novos, né, dos que vão ser empossados, ainda estamos falando de um concurso bem embrionário. Então, é importante o aluno também se testar em outros concursos. E aí eu falo até se testar, de repente o cara, pô, meu sonho é INSS, mas faz outro concurso para você ver como é que você está, para você pegar a experiência de prova, para você sentar lá no dia, né? Que jogo é jogo, treino é treino, né? Então o cara sentar ali no dia, sentir aquela emoção de fazer a prova, como é que ele vai se comportar. Eu acho que é importante a gente estudar para outros concursos e o fato, por exemplo, de no meio do caminho ele conseguir aprovação, eu tenho vários alunos que foram assim. O cara estava estudando para o INSS, é um concurso lá na prefeitura da cidade que ele mora. Ele fez, conseguiu um carguinho lá, isso já dá uma tranquilidade para ele. Pô, já tenho meu emprego aqui, quer dizer, eu já tenho meu ganha-pão, o INSS é o segundo degrau. Beleza, então isso já está também uma tranquilidade. Eu acho que o cara se dedicar somente a um concurso durante 1, 2, 3 anos é extremamente arriscado, porque é tiro único, né? E isso deixa o cara mais ansioso, mais preocupado, mais nervoso, mais tenso. Agora, se o cara vai beliscando aqui e ali, vai melhorando, ele vai ganhando uma tranquilidade, vai ganhando uma segurança para quando chegar lá o tão sonho da INSS ele arrebentar. E tem outra questão também interessante, que um dos concursos que eu acho que o candidato pode fazer e deve ficar atento é a Preve Rio do Rio de Janeiro. Que Sim, pô. É um concurso que está programado, que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. E ao longo desse um ano e meio, até o próximo concurso aí, vai pintar concursos de fundos previdenciários de outros estados, de outras localidades, é importante, sim. Preve Rio é um concursão, Preve Rio está com uma carência grande. Eu nem lembro quando é que foi o último concurso Preve Rio. Tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos, Foi aí. 2002 o último. 2002 é um concurso que tem tudo a ver. Exatamente. Mestre, não tem como perder a oportunidade de você estar aqui, uma grande referência do direito administrativo, e a gente não falar um pouquinho de direito administrativo para o INSS, né? Eu queria que você falasse aí quais são aí os temas, né, indispensáveis do direito administrativo que caem rotineiramente em provas do INSS, que você acredita que possa vir a ser tema de prova do próximo concurso, que a gente acredita que possa acontecer aí, ter provas em 2024, né? E aí? Em relação ao direito administrativo, o edital 2015-2022, que foi o mesmo conteúdo, ele é interessante porque ele pega praticamente todo o direito administrativo. Fica de fora aquelas matérias mais pontuais, que tem a invenção do Estado na propriedade, que não aparece, né, tão rotineiro em prova, mas aquele miolo, ato administrativo, responsabilidade civil do Estado, estrutura da administração pública, controle da administração pública, serviços públicos, isso cai. Uma aposta que eu tinha feito, né, se tivesse alguma mudança para 2022, foi a parte de licitação e contrato, até porque agora, dia 1º de abril, a gente vai ter aí a lei entrando, nova lei entrando, então foi uma aposta que eu fiz, não caiu, né, licitação e contrato, mas o conteúdo ele é bem extenso. E aí, como a gente tem um conteúdo extenso e uma quantidade grande de itens nas duas provas, de 2015 e 2022, lembrando que em 2022 a gente teve duas provas da INSS, né? A geral e a lá de São Paulo. Foi de onde? Qual foi o local que deu problema? Guarulhos, que teve que ser reaplicado. Guarulhos, né? Isso. Então, estou falando de 3 provas de direito administrativo, com 20 itens, 22 itens, cada uma delas, né? Foi tudo muito bem distribuído. Eu não posso dizer assim, pô, estuda a responsabilidade civil do Estado que caiu mais.
Não, eles pegam, são 2 itens de responsabilidade civil do Estado, 3 itens de direito administrativo, 5 itens de lei do 112. A matéria é bem distribuída dentro do conteúdo programático. É até difícil de dizer. Agora, é claro que a parte de lei do 112 e de ética, ela vem um pouco mais destacada, né? Se você pegar ali essas 3 provas que eu falei, Estatuto do Servidor Público Federal e a parte de ética deve ter uns 7 itens dos 20, né? Então, seria um percentual um pouco maior, mas também não é nada... O resto é distribuído, né, entre o restante do conteúdo. Mas, assim, é bem interessante que é bem distribuído. Você pegar, tem 2 itens de responsabilidade civil do Estado, 2 de ato administrativo, 2 de não sei o quê, é bem distribuído. Show. Para a gente encerrar, professor Luiz Gustavo, que mensagem final o senhor pode deixar para aqueles que gostariam de trabalhar no INSS e aguardam ansiosamente pela abertura de um novo concurso? Cara, o que eu posso dizer assim, eu tenho... o Luiz sabe aí que eu faço um trabalho com a INSS há alguns anos, né? Desde 2008 aí eu estou bem focado no INSS, de 2015 a 2022 eu me dediquei praticamente exclusivamente para o INSS, e eu não tenho um aluno meu, mesmo com a situação precária do INSS, que a gente escuta e tudo, que me mandou uma mensagem e falou assim, cara, quero sair do INSS, quero estudar para outro concurso, sou arrependido. A não ser aquele aluno assim, pô, eu fiz a prova de nível médio, fiz a faculdade, agora eu quero uma coisa melhor, beleza. Mas eu nunca recebi uma mensagem de um aluno arrependido de ter feito concurso para a INSS. Então, eu acredito que seja um bom lugar para trabalhar. Com certeza, é um salário bem bacana, ainda mais agora com a questão da produtividade, por questão do processo e tudo. O pessoal tem alcançado uma remuneração bem bacana no INSS. Talvez seja um dos únicos concursos que você vai ter oportunidade de trabalhar mais próximo da sua casa, que você não vai ter que se deslocar para um grande centro, para quem mora mais para o interior. E é um concurso, como eu falei, das matérias básicas. Você estando para a INSS, você não está perdendo seu tempo, porque você vai aproveitar isso no outro eventual concurso que você queira fazer. Então, acho o INSS um ótimo concurso, bem legal. A perspectiva é muito grande. O governo, né, quando ele entrou, pô, na primeira semana já falou de novo concurso, cara. A gente tinha acabado de primeira semana. Então, assim, não é possível que de 2015 a 2022 foi uma cruzada, foi, não, Luiz? Olha! Esse ano sai na INSS. Não, esse ano não é possível. E aí chegava dezembro, nada. Né? Caraca! Então, assim, não é possível que isso vá se repetir, tendo em vista que na primeira semana o governo está falando do concurso, pô. Então, assim, acredito que em breve a gente vai ter novidade para o INSS bem legal. Então, para finalizar, como a gente falou, é um concurso 1 milhão de inscritos. Então, não deixa para estudar em cima da hora se realmente você pretende se preparar legal para o concurso desse porte. Maravilha, essas foram as orientações e recomendações do professor Luiz Gustavo Bezerra de Menezes. Nós aqui da Degrau Cultural, podcast Hora do Concurso, agradecemos muito a sua presença aqui. Pô, agradeço demais o convite de vocês, valeu, papo bacana, fluiu legal. E quando quiser outro bate-papo aí, quando aquecer de novo esse INSS, estou aí, é só me ligar que a gente faz outro bate-papo. Com certeza, tamo junto, mestre. Beleza? Gostou da participação do seu xará, Luiz Fernando? Com certeza, só que o Luiz dele é com S e com I, e o meu Luiz é com Z. Mas a gente já se conhece há muito tempo. O Luiz Gustavo é um grande, realmente, especialista em concursos públicos, sabe tudo. E as dicas que ele deu aqui, realmente, tem que ser colocadas em prática, né? Tem que começar a estudar, porque um edital para o concurso do INSS deve vir muito em breve. E uma preparação para esse concurso com menos de 6 meses de estudo, dificilmente uma pessoa passa, né? Então tem que começar a se preparar desde já. Já começa aí a pesquisar, pegar o edital anterior, pegar o programa, as provas, elaborar seu plano de estudos, porque vai valer a pena. A hora que sair o edital, você realmente vai estar preparado. E isso que importa. Inclusive, para finalizar, dar parabéns aí a toda a equipe da Degrau, porque, salvo engano, o primeiro colocado de Duque de Caxias foi da Degrau, não foi? Foi alguma gerência do Rio, Marquinhos falou, pô, o primeiro lugar foi daqui e tal. Assim, exatamente. Preparação top. A Degrau está sempre na frente, está sempre arrebentando. Por isso que a gente fala que a gente é que mais entende a aprovação, tá aí. Primeiro lugar em Caxias. Show. Enfim,
Beleza, então, galera. Obrigado aí. Valeu. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês aí. É isso aí. Maravilha, obrigado, 2 Luizes. Independente de quando vai sair o concurso do INSS, é fundamental estudar com antecedência, como o professor já tinha falado. Afinal, aqueles que se antecipam à divulgação do edital têm muitas chances de conquistar a aprovação, porque aqueles que esperam o edital simplesmente cair de paraquedas e sair no diário oficial. Para quem quer sair na frente dos estudos visando uma vaga de técnico do Seguro Social, a Degrau Cultural conta com um super curso online. Acesse nosso site degraucultural.com.br, matricule-se já. Acompanhe também os nossos conteúdos, seja no portal de notícias no site da Degrau Cultural, no canal do YouTube e também o podcast Hora do Concurso disponível nas principais plataformas de distribuição de áudio do mundo. Por enquanto é só, meus amigos. Fiquem todos na paz e até a próxima! Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo @Degrau Cultural. Até o próximo episódio!